Bom dia, pessoal. Vamos começar aqui já no horário, para aproveitar o horário de todo mundo. Rodrigo, tudo ok? Consegue? Bom dia, Léo. Já está legal, muito bom. Bom dia. Estamos começando mais uma edição aqui do Live Content DP6. Já estamos na terceira sessão programada para essa série de webinars. Antes de mais nada, queria começar falando que, sim, esse é um momento bem sensível para todos nós, então, obrigado pela presença de quem pode estar presente, quem está trabalhando e acompanhando aí numa segunda tela, é muito bem-vindo também para a gente ampliar nossas discussões. Como um momento bem sensível, como um momento bem delicado para todo mundo, isso a gente precisa, é lógico, tomar vários cuidados, várias precauções, respeitar o horário de todos nisso e dizer que a gente precisa entender os desafios de cada um e solidarizar nesse momento difícil. Então, valorizamos isso bastante e estamos aqui para falar de algo que os profissionais que estão trabalhando de marketing digital, que estão trabalhando com marketing no geral, em negócios, que continuam, né, nessa atividade durante toda essa crise, toda essa pandemia, precisam se atentar, tá bom? Bom, nessa série de sessões que a gente está promovendo essa semana, a primeira sessão na segunda-feira participaram o Thiago Turini, que é o CEO da DP6, o Adriano Henriques, que é diretor do Google Platforms para a América Latina. Eles falaram muito sobre uma visão do mercado como um todo, como que o comportamento do consumidor, como que as empresas estão reagindo. Quem quiser acompanhar todo esse histórico, pode ir lá no nosso canal, no YouTube, e checar as gravações. Nós estamos deixando lá as gravações à medida que elas ficam disponíveis. Na quarta-feira, o André Fole, nosso diretor de desenvolvimento de negócios aqui na DP6, trouxe um pouco dos desafios do marketing enxergado pelas empresas e como elas estão lidando com isso. Então, para isso, ele trouxe numa conversa o Thiago Lessa, que é da Globoplay, o Robson Arada, que é do Itaú, e a Luísa, que é da DP6 também. Foi uma conversa muito legal. Falaram tanto de motivações e mudanças no dia a dia do trabalho, quanto a própria execução do marketing, os desafios que a gente tem enfrentado para conseguir gerar os resultados que a gente precisa para as empresas e conseguir atingir as metas, enfim, que precisamos para manter os negócios funcionando e aproveitar as oportunidades que nós temos. A sessão de hoje vai ser uma sessão um pouquinho mais, vamos dizer assim, técnica, né? A gente vai falar dos desafios de uma abordagem mais o que está acontecendo realmente, como que a gente pode abordar, como que a gente pode nisso. Para conversar comigo, eu vou trazer, além das apresentações, das discussões que a gente vai ter aqui, que a gente separou de alguns conteúdos, a presença do Rodrigo Carvalho. O Rodrigo Carvalho, ele é especialista de medição do Google, é mestrando em economia pelo INSPER, engenheiro de produção pela FEI, com uma graduação sanduíche pela Northwestern University, já tem muita experiência em marketing digital, né, trabalhando com dados e Customer Analytics, e hoje trabalha no time do Google, ajudando grandes empresas aí a resolverem esses problemas de medição também. Bem-vindo, Rodrigo Carvalho. Bom dia. Obrigado, Léo. Bem feliz de participar desse papo com vocês. Legal. Pessoal, uma questão mais operacional aqui. Todas as questões que vocês tiverem podem mandar no chat, na seção de Q&A, ou nos outros canais que vocês encontrarem disponíveis, e a gente vai moderando à medida que forem necessários aqui. Podem mandar a qualquer momento e a gente vai inserindo aqui durante a discussão ou respondendo no final, tá bom? Bom, os tópicos que a gente separou aqui para falar foram divididos em três, tá? Três grandes temas. O primeiro deles é os desafios de dados em relação aos dados que nós estamos enfrentando, principalmente em relação à acurácia, precisão, em relação a problemas da medição, problemas da coleta de dados, tudo isso que afeta o nosso dia a dia de quem trabalha com marketing, que é hoje muito mais essencial em relação ao trabalho conjunto com os dados, tá? No segundo momento, a gente vai falar do novo mix de mídia, ou seja, o novo ecossistema que nós estamos trabalhando ou que nós estamos enxergando, novos modos de abordar o consumidor com as mídias e as ferramentas de marketing digital, e como que a gente precisa alterar alguns parâmetros aí para continuar
gerando bons resultados ou para gerar novos resultados, né, a partir dessa perspectiva nova. E por último, a gente vai falar sobre a jornada do consumidor, né, de uma perspectiva sempre dos dados, mas o que a gente está passando de desafios para gerenciar essa jornada e para colocar o nosso negócio funcionando a partir de dados e conectando todos os pontos aí de contato com o consumidor, tá bom? Eu vou falar de alguns conteúdos, o Rodrigo vai se juntar a mim aí em algum dos conteúdos e a gente vai deixar isso o mais orgânico possível, tá bom? Vamos lá. Para falar um pouquinho desse desafio de dados em relação à acurácia e precisão, a primeira coisa que a gente precisa refletir um pouco é o que são as métricas em relação ao que a gente faz no marketing, né? As métricas, eu costumo dizer que elas são, na verdade, um óculos ou uma lente do que está acontecendo com o consumidor. Elas representam a realidade na medida que a gente começa a interpretá-las, porque as tags, os dados, todos aqueles pixelzinhos e tudo mais são sinais que a gente coleta do que as pessoas estão fazendo e a gente precisa colocar elas sob uma perspectiva de negócios para falar, então quer dizer que esse comportamento significa que a pessoa está pensando isso ou decidindo aquilo. Senão a gente não gera o resultado ou não gera o insight que precisa para gerar o resultado que queremos, né? E a primeira reflexão é, se alguns aspectos técnicos dessa coleta de dados ou do comportamento do consumidor ou da produção desses sinais mudam, a interpretação vai mudar também, ou ela precisa mudar, tá? Isso é muito importante dizer, porque o que está mudando nesse momento? A gente já sabe, nas primeiras sessões, né, com o Thiago e com o André, a gente viu que muita coisa o consumidor está tendo que se adaptar nesse dia a dia, não só na rotina de trabalho, né, no seu home office, mas também os consumidores em relação ao que eles estão comprando, o que eles estão fazendo, quais necessidades, não só de compras, mas de relacionamento com as empresas e com os entes públicos e afins. E isso provavelmente vai gerar para a gente um novo padrão aí. Agora, tecnicamente, o que muda na nossa coleta de dados, na nossa atuação no marketing? Em primeiro lugar, os dispositivos. Aquele computador da empresa, alguns levaram para casa, outros não. Alguns não podem mais acessar porque, enfim, estão em casa e o computador não sai de lá. Ou alguns estão acessando só que de outras unidades. Tem empresas fazendo rodízio de pessoas, né? Aqueles que não podem ficar em casa e são serviços essenciais, eles às vezes rodiziam nos escritórios ou nas empresas para isso acontecer. Então, tem mais celulares, mais gente trabalhando aí online através de dispositivos móveis. Alguns computadores que estavam esquecidos na gaveta foram, né, trazidos de volta à vida para trabalhar, porque muito mais gente precisa acessar os computadores e as informações agora. As Smart TV, os assistentes pessoais, os assistentes de voz, eles estão sendo mais utilizados, e até os videogames, seja para consumir entretenimento ou até para consumir conteúdo de qualquer maneira. Se os dispositivos mudam, os dados coletados mudam, a identificação dessas pessoas muda. E não é só o dispositivo em si, onde que essa pessoa se conecta, onde que os consumidores, os trabalhadores, e os seres humanos em geral estão se conectando. A gente tem uma presença menor agora do Wi-Fi público, do Wi-Fi no trabalho, com mais Wi-Fi em casa, mudanças muito grandes da banda larga indo para a casa das pessoas e do 4G. A gente não tem uma presença ainda do 5G no Brasil, mas tudo isso tem mudado bastante por onde as pessoas estão se conectando. E isso altera sensivelmente algumas capacidades de carregamento, altera algumas capacidades de execução de tags ou de ferramentas, tá? Por último, com tudo isso mudando, as identificações dos indivíduos se alteram. Aquele login corporativo que era necessário para só entrar no computador da empresa, agora é necessário para acessar a VPN, né? O login pessoal, às vezes, é utilizado para pesquisar coisas do trabalho. O login da pessoa, da família, do outro familiar que está em casa, que se logou primeiro no computador, às vezes é o login oficial para a família inteira usar durante o dia inteiro. Algumas contas acabam sendo compartilhadas. Então, imagina que, se você vai entender a jornada do consumidor, você vai entender consumidores identificados de formas diferentes agora. Então, usuários únicos, sessões, médias e afins, tudo tende a mudar, né? Não é esperado que tudo fique como antes, né? Além de outros desafios aí. Agora, uma outra pergunta. O home office afeta nossas métricas, né? Primeira questão clara que a gente precisa ter existe um tipo de tráfego,
né, nas nossas ferramentas de analytics e dados, que são os acessos de quem trabalha para produzir os sites, aplicativos e nas empresas, né, nos serviços que a gente opera. E esse tráfego, ele geralmente é separado nas ferramentas de analytics como acessos internos. Sempre foi um assunto de quem trabalha com dados e com analytics, que esses acessos eles têm um comportamento muito diferente dos outros, né? Para a gente ter uma ideia, vamos fazer as contas como é que esse comportamento afeta um site nosso. Imagina um site com tráfego médio de 100 mil sessões. Um tráfego de profissionais trabalhando no site de 100 pessoas, tá? Ou seja, 0,1% aí desse tráfego. O tempo médio das pessoas que não são esses profissionais está em 5 minutos, tá? O tempo médio desses profissionais que ficam o dia inteiro conectado no site, imagina 6 horas de pessoas trabalhando, tanto implementando tags, mudando landing pages, alterando design, ou seja, várias tarefas são executadas aí. Isso eu estou fazendo, né, um resumo, um grande caso de negócio. Se eu tirar uma nova média, essa média de tempo de navegação já subiu para 5,19 só porque os profissionais gastaram mais tempo e não foram separados dessa análise, né? O que a gente pode concluir, então, que 0,1% aí do tráfego que nós estamos não separando, não segmentando, não filtrando, eles estão impactando o nosso tempo médio em 6,2% só nesse cenário hipotético. Ou seja, é algo para a gente se preocupar, sim, quando a gente está querendo mais precisão, quando a gente está querendo avaliar o consumidor aí em detalhes. Então, o que a gente precisa fazer? A gente precisa filtrar, segmentar, separar esse acesso para entender o comportamento do consumidor real e daquele que são as pessoas que produzem. Nos cenários anteriores, né, no cenário pré-pandemia, pré-quarentena, nós tínhamos um modelo de fazer isso que baseava muito no filtro baseado em IPs. Né? O filtro baseado em IPs, numa ferramenta como Google Analytics ou outras ferramentas, ela pegava o IP, por exemplo, da empresa toda e todo o tráfego que via daquela empresa era desconsiderado ali do relatório. Agora, e com as pessoas trabalhando via 4G? E com as pessoas trabalhando no Wi-Fi de casa, os IPs mudam, né? Então, esses filtros estão caindo, ou seja, tem muito relatório que está sujo por aí e que a gente precisa entender de outra maneira. Como é que a gente filtra esses novos acessos se as pessoas não estão indo pelo IP da empresa, se elas não estão todas acessando um próprio IP? Existem algumas técnicas para fazer isso, tá? Algumas alternativas. Eu vou passar algumas simples aqui. Muita gente que está assistindo a gente também é especialista nisso e pode contribuir, divulgar e compartilhar algumas das suas outras opções, das suas alternativas. Uma das alternativas é fazer uma implementação específica no tagueamento do site, que identifica um parâmetro de quem está acessando internamente. Então, por exemplo, as pessoas que trabalham na empresa, ou as agências, ou os fornecedores, acessam através de um link específico. Então, a gente convencionaria, né, que essas pessoas deveriam acessar através de um site.com.br, interrogação tipo acesso igual interno. Numa programação ali no GTM, a gente conseguiria separar isso e persistir isso num cookie ou numa custom dimension. E depois, num filtro, numa ferramenta de analytics, separar esses acessos, excluir, segmentar, fazer alguma operação para entender o que são colaboradores trabalhando, o que são consumidores acessando, tá? Essa é uma das alternativas. Ela exige que a gente faça uma implementação nova, não é tão complexa, mas a gente vai conseguir separar o que é acesso interno do que é acesso externo, que realmente importa, tá? Essa abordagem aqui não destrói a informação. Existe uma outra abordagem que várias das empresas, das grandes empresas pelo menos, elas estão direcionando alguns acessos internos através de uma VPN. Então, bancos, telecoms e outras empresas estão exigindo que seus colaboradores acessem os recursos que elas precisam através de uma VPN. Se essa VPN tem uma saída de internet centralizada pelo canal, né, pelo link da própria empresa, o IP de saída vai ser o IP da empresa como era antes, e isso já facilita. Então, quem tem essa possibilidade ou já pode checar se isso está acontecendo, pode ficar um pouco mais garantido que o que está acontecendo, os dados estão sendo coletados como eram antes, tá? Existe uma terceira opção, que é você instalar uma extensão que bloqueia o envio de hits para o Google Analytics, né? É uma extensão desenvolvida, por exemplo, né, pelo Google, para o Google Analytics, né? Outras ferramentas também vão ter soluções parecidas, uma solução de opt-out para ser excluído disso. A gente só tem que tomar cuidado com esse tipo de adoção, porque quem trabalha com métricas, implementando as tags, usando uma extensão dessa, não vai conseguir
analisar o próprio tráfego, né? Porque o hit é totalmente evitado, então você não consegue debugar aí a sua implementação. Então, isso aqui seria mais recomendado para profissionais que não trabalham propriamente com as métricas, mas que trabalham na produção do site, né? Na criação, em outros aspectos aí que precisam acessar o site frequentemente, mas que não trabalham na validação própria das métricas. Então, aqui está um exemplo, aqui tem um linkzinho para quem quiser chegar nesse add-on do Chrome aqui para bloquear Google Analytics. Enfim, pode testar também uma solução rápida para evitar enviar hits indesejados aí para o Google Analytics, tá bom? Bom, agora, uma pergunta que eu faço para o Rodrigo, né? A gente tem todas essas variáveis acontecendo, né? Todas essas mudanças de variáveis acontecendo. Como é que eu consigo enxergar de uma forma prática os impactos no meu relatório, no meu negócio, né? O Google trabalhou um pouquinho nisso para trazer uma resposta um pouquinho mais fácil, né? Legal, Léo. Qual que é a ideia, pessoal? A gente sabe que o Google Analytics, né, e as ferramentas de Analytics trazem os principais comportamentos de engajamento, transações, coisas do tipo. E é interessante nesse momento a gente conseguir entender como é que era o nosso período de normalidade e o que aconteceu depois desse período de crise e como é que essa transição vem afetando a gente desse ponto de vista. Então a gente criou esse relatório que dá para ver a carinha aqui na tela de vocês, que é um dashboard dentro do Google Analytics que basicamente compila os principais relatórios de tendência dos dados de vocês após o período do Covid, principalmente aqui no Brasil. E o que é interessante, a gente consegue comparar o que vem acontecendo com os nossos dados de engajamento, transações, com períodos de normalidade. Né? Então aqui, por exemplo, vocês estão vendo a carinha da Google Merchandise Store, né, que é a conta demo do Google Analytics que representa o e-commerce do Google de venda de bonequinhos, até de celulares, coisas do tipo. E a gente consegue ver as tendências da linha azul, por exemplo, que é esse ano, versus a linha laranja, que é o ano passado. E a gente vê que o ano passado começa a se tornar muito mais representativo do ponto de vista de sessões, transações, coisas do tipo, versus esse ano. A gente também trouxe nessa visão essa quebra por geografias, então a gente consegue ver quais regiões estão sendo mais impactadas nesses critérios versus outras. Aqui está pequenininho, mas Nova York e Califórnia super impactados, né, como a gente vem vendo nas notícias mesmo, e a gente consegue ter essa quebra também por canais. Então a gente consegue ver se um canal orgânico ou pago está sendo mais afetado após esse período versus outros. Aqui o Léo deixou super mastigadinho para vocês, pessoal. Tem um link aqui que vocês podem acessar ou até o QR Code para acessar automaticamente esse dashboard. O que vai acontecer é vocês vão receber esse link, importam para a vista de vocês e todas essas informações vão automaticamente ser transformadas para os dados de vocês. Aí some a Google Merchandise e vocês têm essas mesmas informações para a navegação dos seus usuários. Muito bom, obrigado, Rodrigo. Então é importante a gente comparar esses períodos, né? Antes, durante e no futuro, depois, o que aconteceu para a gente entender a mudança do comportamento, né? Outra coisa que acontece, Rodrigo, é uma mudança de eventos que a gente precisa coletar, né? Porque quando a gente está falando de um cenário Perfeito. em que a conversão online ela representava muito pouco em relação ao total de resultado de uma empresa, hoje algumas empresas estão fazendo quase que 100% do seu resultado dos canais digitais, né? Porque as lojas estão fechadas. Então, o que a gente precisa se atentar nisso? Exatamente, Léo. Tem até algumas empresas que tinham loja física, que estavam acostumadas a medir visita à loja, por exemplo, começaram a ter outros canais como call center, WhatsApp, super app, né? Restaurantes começaram a fechar e vender via outras formas. Acho que é interessante que a gente tenha essas novas conversões 100% mapeadas, né? Para a gente não ficar míope no sentido de como nossa performance está indo. E a gente sabe que no online as coisas são muito mais simples de se mensurar. Tags, a gente está praticamente acostumado e consegue mensurar a jornada muito bem. Quando entram esses novos pontos de contato, principalmente no offline, as coisas ficam muito mais complexas. Então aqui tem duas dicas do lado direito que a gente pode mensurar dentro da plataforma do Google Analytics para garantir que essas vendas no off, né, desses canais novos, estão sendo consideradas nas jornadas dos usuários. Então, a gente tem, primeiro, o protocolo de mensuração, ou Measurement Protocol, como é conhecido em inglês. Aqui tem o link para vocês acessarem, ou podem jogar no Google. Ele transforma essas vendas nos canais offline em hits online.
Então você cria uma URL, aqui ela está pequenininha e ela não é a coisa mais linda do mundo, mas basicamente essa URL transforma a venda nesses canais em uma venda do on, né, no seu Google Analytics, que você consegue mensurar e entender a jornada completa. Uma dica aqui para vocês, para começar a brincar com esse protocolo, é usar esse Hit Builder. Pode jogar no Google também. Ele vai te ajudar a montar essa URL de disparo para começar a mensurar esse tipo de informação. Caso vocês tenham o Google Analytics 360 e a Salesforce, seja seu CRM, tem uma integração nativa dos dois que facilita bastante essa integração de call center, do off, com o on. E aí vocês conseguem ter uma visão de funil bem bacana para entender essa progressão do lead nesse novo canal de venda. Muito bom. Eu já presenciei alguns desses casos aí bem interessantes. Alguns clientes nossos que estavam implementando jornadas de aquisição e conversão através do WhatsApp, aceleraram nesse momento também essa medição. Muita coisa vai mudar na plataforma, mas a gente já consegue avaliar aí o comportamento do consumidor lá. Esse protocolo de medição que o Rodrigo falou, ele está sendo usado por alguns clientes para medir realmente uma transação que acontece numa loja física, uma operação de relacionamento, um evento que acontece numa agência física, né, que seja necessária para algum relacionamento com o cliente. Então, isso é um hitzinho que é enviado a partir de outro sistema, por exemplo, pode ser uma URA do atendimento do call center, pode ser o sistema do gerente da conta no banco, pode ser, enfim, qualquer outra plataforma que consiga enviar essa informação falando esse cliente fez isso e não estava no aplicativo, não estava no site. Isso vai ajudar a gente a ver a jornada completa, né? E essa integração com o Salesforce, todos os nossos clientes que hoje trabalham com ambas as plataformas aí estão aproveitando para fazer essa integração sem precisar de uma implementação nova, né? Só habilitando esse recurso. Outro assunto que a gente tem que lidar nessa mudança de cenário, né? Pré-quarentena e durante a quarentena agora, o que eu faço com o meu time de métricas? Tudo isso está acontecendo e algumas empresas estão passando por desafios de escala de crescimento, enquanto outras estão sendo muito prejudicadas, né? Quem está crescendo hoje e a gente observa o delivery, o streaming, as instituições financeiras, os bancos, né, com seus produtos digitais, plataformas de saúde que precisam hoje tanto fornecer atendimento quanto outros serviços aí, eles estão crescendo muito. Essa linhazinha azul e vermelha, elas são do Google Trends, procurando pelas palavras delivery e viagem, né, comparando de um ano para outro. Olha que interessante essa mudança de comportamento. Tá? Alguns setores, né, como esses apresentados pelo vermelhinho aí, pelo viagem, foram muito prejudicados na crise, né? Turismo, mobilidade, automóveis, e eles estão passando por um desafio diferente, em que você tem menos campanhas para executar, você tem algumas alterações para fazer na sua estratégia e, eventualmente, esperar um cenário novo, esperar uma reabertura, esperar, né, alguma outra mudança aí de cenário. E aí, o que a gente tem que fazer com o nosso time de métricas? Nosso time de métricas sempre teve muito alocado. A gente sempre teve o nosso time de métricas muito demandado. O que tem acontecido nos últimos anos é que as áreas de inteligência, Customer Insights, BI, análise de dados e afins, elas estão muito sobrecarregadas nos últimos anos, porque isso tem ficado cada vez mais importante nas empresas. Mas imagina essas empresas que estão crescendo muito. Agora elas estão sendo muito mais demandadas. Então a gente precisa repriorizar aquilo que não era tão importante, que a gente estava fazendo só para cumprir, talvez fique para depois. Vamos otimizar nossa capacidade para entregar muito valor imediato agora, né? Tem muito produto que precisa ser vendido agora, entregue agora. Os deliveries de alimentos, por exemplo, precisam ser priorizados em relação a outras categorias, por exemplo. Agora, nos setores prejudicados, algumas empresas estão tendo uma necessidade aí de renegociar de reavaliar financeiramente as estruturas. Infelizmente, algumas estão tendo que reduzir suas equipes. Aquelas que felizmente não estão reduzindo suas equipes, que estão conseguindo tanto financiamento ou alguma maneira manter a sua equipe, elas precisam replanejar o que fazer, porque os times de métricas eles vão ficar subdemandados. E aí é a hora da gente aproveitar. Talvez já focar para o momento da recuperação. E quando tiver essa abertura seletiva e quando tiver um momento de retomada, eu vou estar preparado para a nova demanda, vou estar preparado para o novo comportamento. Existem outras áreas da empresa que eu posso apoiar que talvez não seja
esse que eu estou perdendo aqui receita, eu posso retomar aquelas ideias de projetos evolutivos, de longo prazo, tudo aquilo que a gente queria fazer, aquele tagueamento que a gente deixou parado para fazer depois, porque a gente estava muito sobrecarregado, aquela reestruturação de bases, aquela integração, tudo aquilo que a gente sempre deixou de lado, porque era muito trabalho para pouca entrega no curto prazo, agora a gente pode retomar para crescer como valor aí para a empresa, né? Então, são duas abordagens para avaliar e é importante que a gente se adapte, senão a gente vai trabalhar da mesma maneira e não aproveitar a oportunidade que eventualmente uma crise traz, né? Bom, falado agora um pouco desse cenário técnico do impacto nas métricas e nas nossas ações de marketing, vamos falar um pouco da estruturação dos planos de comunicação e dos planos de marketing, tá? O que está acontecendo é que o consumo de mídia pelas empresas e pelas pessoas, na verdade, ela está mudando muito, né? Com as pessoas mais dentro de casa, elas têm mais tempo para assistir televisão, para usar os serviços de streaming, para usar smartphones, para consumir outros conteúdos que elas não consumiam com tanta frequência. E isso está fazendo com que o consumidor tenha outros momentos-chave para se relacionar com as empresas, né? Quando a gente fala aí de TV, esse dado da Kantar mostra o aumento de consumo em praticamente todas as praças, em todas as regiões, né? Em média, aí, 1 hora a mais de tempo de consumo de TV. A grande observação que a gente tem que fazer é que a TV é um meio que está sendo priorizado para notícias, para jornalismo, né? Se a gente olhar essa tabelinha aqui à direita, nós vamos ver que as categorias de programas com maiores audiências perderam espaço para jornalismo. A única que não perdeu tanto espaço foi reality show, né? A gente sabe que tem um bem grande, bem famoso, que todo mundo está acompanhando aí de noite, e é impressionante como ele ainda acaba sendo bem relevante. Agora, outros programas estão perdendo espaço. E o que acontece quando os outros programas perdem espaço? O momento de impacto no consumidor muda. Como é que você vai colocar sua marca no meio de um programa jornalístico que está divulgando algumas notícias bem sensíveis, ou eventualmente tragédias, ou notícias boas, ou eventualmente algumas um pouco melhores, e associar sua marca com aquilo? Não é só nem o momento de falar daquilo, como pode ser interpretado como um oportunismo, né? Então, o momento de atingir o consumidor tem mudado. A gente precisa modificar o nosso mix de mídia. Talvez a TV seja o canal que a gente vai atingir em massa as pessoas para falar do que realmente as empresas podem fazer pelas pessoas nesse momento crítico e sensível. Já outros canais que têm um momento de impacto um pouco mais relaxado, um pouco mais focado no entretenimento, como são sistemas de streaming, audio advertising, né, e outros impactos contextuais, talvez a gente já possa ter a oportunidade de explorar as necessidades que as pessoas estão precisando. Então, você tem um conteúdo que é mais sobre cuidados da casa, você pode falar de produtos da casa ali, de reabastecer a casa e afins, né? Então, tem algumas iniciativas que a gente precisa adaptar. Streaming e vídeo crescem junto com TV, mas eles estão aproveitando outro momento de relacionamento com o consumidor. Isso a gente precisa estar muito atento, né? E com essa mudança no consumo de mídia, no consumo de informação, mudam também os padrões de busca, né, Rodrigo? Muitas das categorias estão experimentando cenários diferentes, é isso? É bem interessante de ver que as categorias se comportam de formas bem diferentes, né? E a gente tem comportamentos que não vinham sendo vistos há muito, muito tempo, né? Eu trouxe alguns exemplos aqui nesse slide para mostrar para vocês. Por exemplo, a gente tem no lado esquerdo moda. Moda vinha, se a gente olha o comecinho do gráfico, vinha de uma tendência de alta, caindo bastante, né? Vindo de uma Black Friday, Natal, coisa do tipo. Estabilidade aqui em vários países que a gente está fazendo essa análise de buscas aqui. E depois de final de fevereiro, comecinho de março, a gente tem uma queda super acentuada em praticamente todos os países. Então, a categoria de moda sofrendo bastante do ponto de vista de demanda de busca. Por outro lado, a parte de alimentícios, né, restaurantes, a parte de groceries online, crescendo muito, né, nessa nova fase. Então, a gente tem um novo comportamento de usuários buscando bastante comida online, né, não querendo tanto sair de casa para essa parte, mas tendo que se alimentar bem, né? E o automotivo sofrendo uma parte negativa, né, uma tendência bem negativa. A gente olha aqui um novo jeito de ver esse gráfico.
né? 2019 sendo o cinza e 2020 sendo o azul/verde aqui, um pouco de dificuldade de diferenciar a cor. A gente vê que a partir de março, aqui meio de março, dia 10 no Brasil, a gente já começa a ver a tendência de buscas por concessionárias auto sendo passada pelo ano anterior, né? O ano anterior tendo mais demanda do ponto de vista de busca do que a gente tem nesse ano. Outras categorias que eu não coloquei no slide, mas acho que é interessante compartilhar, a gente vê móveis, setor de cama, mesa e banho, decoração também apresentando quedas no período, né? Muitas lojas fechadas, o interesse nesse sentido diminuindo um pouco, e a gente vê categorias como game, né? Aí o Léo falou um pouquinho já, mas o pessoal com um pouco mais de interesse nesse tempo para jogar algumas coisas, e higiene, né? A busca por sabão, álcool em gel, coisas do tipo, aumentando nesse período. Ponto de vista de mercado de telecom, a gente tem uma certa estabilidade, então a gente tem, por exemplo, busca por telefones fixos, banda larga, novos dados de internet com essa parte de home office, aumentando um pouco, né, nesse período. Acho que é legal compartilhar também, Léo, ponto de vista de YouTube, você compartilhou um pouco de vídeo, a gente vê alguns comportamentos também crescendo com relação à busca. Então, a gente vê a parte de jornalismo crescendo um pouco, a gente vê muita gente buscando por home office, como trabalhar em casa, como ser produtivo em casa, né? O pessoal tentando se adaptar nesse novo momento, e muita gente buscando também formas de relaxamento, como descansar, como desligar, como equilibrar nessa situação que a gente se encontra. As pessoas estão hoje aprendendo a aprender de novo, né? De outras maneiras, além de consumir, né? Isso deve ficar Exatamente. muito forte. Outro cuidado que a gente tem que ter, né? Olhando esse comportamento do consumidor mudando, o momento que a gente está atingindo eles na mídia, na comunicação está diferente. Eles estão buscando dados, informações e produtos de maneiras diferentes, né? Na hora que eu vou otimizar o meu mix de mídia, na hora que eu vou otimizar o meu orçamento ali, eu geralmente comparo com o que eu tinha, o que eu fazia antes e que resultado ele gerava e como que eu vou fazer agora. Agora, como é que eu comparo essas coisas sabendo que o cenário que ele buscava um produto era um e agora o cenário é outro? É isso mesmo, Rodrigo? A gente vê mudanças ou disrupções acontecendo aí nesse padrão aí de orçamento ou de otimização também? Tem por aí, Léo. A gente vê, né, falamos de busca, né, como sendo um indicador de demanda, mas se vocês olharem no relatório de analytics de vocês, suas sessões, quantidade de novos usuários, toda essa parte de demanda mudou muito no mercado de vocês, às vezes para cima, né, às vezes positivamente, às vezes negativamente. Mas não é só a demanda que vem mudando, a oferta também mudou bastante, né? A operação de vocês mudou, a logística, pessoas, né, a forma, as conversões que a gente falou antes. E quando você muda esses dois efeitos, o mercado inteiro muda. Então, a gente tem um novo mercado que se comportava de uma forma, que nem o Léo falou, você tinha um histórico que te ajudava a prever muitas coisas, como o mix de mídia, que agora, do nada, mudou completamente nos últimos dias, né? E para toda essa frente de otimização de media mix, quando a gente fala de estudos de media mix modeling, por exemplo, que a gente usa dados históricos longos, quando a gente fala de um mês completamente diferente, fica muito, muito complicado da gente prever e alocar o nosso orçamento da forma como ele vinha sendo feito. Só para exemplificar um pouco o que vem acontecendo do ponto de vista de vendas, aqui de novo o exemplo da loja online do Google nos Estados Unidos, a gente vinha com uma tendência positiva, né, aqui o azulzinho crescendo em cima do laranja, e a partir de março o laranja volta a superar, né, começa a superar o azul, então ano anterior com mais vendas, e isso abre mais ainda em abril. Então a gente tem um cenário completamente novo e a gente tem que entender como otimizar esse mix de mídia num cenário completamente diferente do passado. Interessante. E muda também como é que a gente atribui esse resultado, né? Porque se a gente imaginava que a televisão gerava uma determinada influência sobre o comportamento do consumidor, o rádio, os canais digitais, o vídeo digital, né? Os links patrocinados, enfim, a busca ali, cada um tinha um papel na jornada. Agora, alguns canais estão sendo mais influenciadores do que outros e outros perdendo a importância nessa decisão. É isso que você vê também, Rodrigo? Bem por aí, Léo. Eu acho que é o momento da gente reavaliar os nossos modelos, o que a gente vinha usando que era histórico e reavaliar como é que a gente faz essa alocação de canais no momento presente.
né? Principalmente pelo momento de negócio de cada um. Né? A gente pega, por exemplo, modelos de atribuição, a gente sabe que muitas empresas usam modelos de atribuição baseado em regras, por exemplo, né? E às vezes você tinha um modelo de atribuição que era muito baseado, dava muito peso para as primeiras interações, as que adquiriam usuários, e às vezes você está num momento mais de eficiência, vale você repensar esses pesos que você dá para talvez ser um pouco mais conservador, ou vice-versa, você está num momento de expansão, dá mais peso para o começo da jornada. Eu acho que uma dica, Léo, que eu vejo bastante, é tentar usar para modelos de atribuição de digital, principalmente, ao máximo, modelos que são baseados em dados que consigam automaticamente, né, com uma certa frequência alta, se reavaliar para conseguir se readaptando nesse momento que a gente está. Mas aí eu acho que você conta mais profundamente como é que a gente se vira num cenário como esse. Num cenário desse, a gente trabalha muito, né, na DP6 e com alguns clientes modelos de atribuição, e realmente aqueles que são baseados em regras e que a gente precisa colocar os pesos, o comportamento mudou, a gente precisa rever esses pesos, né? Precisa rever até o padrão da jornada de cada um deles. E outra coisa que você falou bem importante é os modelos baseados em algoritmos, né? Esses baseados em dados, eles sim vão conseguir responder um pouco mais rápido. O grande desafio é a gente fazer com que o modelo que está trabalhando os dados aí, ele enxergue dados em relação ao novo comportamento. Se ele for alimentado com dados do período anterior, janelas anteriores de análise, a gente vai ter o mesmo problema, né? Então, se a gente vai trabalhar modelos de mix de mídia e de atribuição nesse momento, a gente precisa se preparar para as jornadas estão mais curtas, as compras estão menos frequentes, eventualmente as cestas estão maiores, então tem gente fazendo menos compras, porém a compra do mês, né? Indo menos aí às lojas para fazer essas compras. O mix de categorias é diferente, então a gente tem que se preparar para essa mudança de jornada, diminuindo essa janela de análise. Não dá para a gente considerar dado de janeiro agora no nosso modelo de atribuição, a gente tem que começar no mínimo aí, né, depois de 16 de março, que talvez seja o ponto mais importante aí da declaração da quarentena, e eventualmente mudando essa janela à medida que alguns pontos importantes do mercado se alteram também, tá? E aí a gente começa a movimentar essa janela e entender. Outro ponto importante é segmentar essas conversões e análises. A jornada de um perfil de consumidor é diferente da outra. E a gente enxerga que nesse momento algumas estão sendo muito direto ao ponto, porque tem gente já muito preparada para fazer essas compras ou essas aquisições ou essas jornadas, e outras que estão fazendo pela primeira vez. Imagina que tem segmentos que nunca entraram online para tanto consumir um produto ou adquirir um produto e agora estão fazendo isso e precisam ser enxergados, né, de uma maneira específica. Antes de continuar para o próximo, eu vou só observar, tem uma pessoa que mandou aqui, ele está com um anônimo, mas ele mandou uma dúvida em relação a links encurtados na hora de trabalhar a coleta de dados via Measurement Protocol, Rodrigo. Ele perguntou se a gente pode usar links encurtados, tipo bit.ly, para essas URLs, para medir esses novos eventos, né? Eu vou querer sua opinião, Rodrigo, já específica nisso, e aí depois eu complemento com uma visão que a gente passou aqui também. Fechado, Léo. A URL tem que ser daquele formato mesmo, não tem tá anônimo, né, Léo? Eu ia responder aqui com o nome, mas o formato tem que ser aquele especificado mesmo, né, que a gente consegue passar os parâmetros da forma correta e conseguir mensurar isso no Analytics da melhor forma. Tá, uma coisa que a gente já entendeu aqui, para esse participante anônimo, né, é que essa URL geralmente é usada num sistema, então não tem problema a gente usar ela completa e com todos os parâmetros preenchidos. Eventualmente, se eu estou entendendo, né, o seu desafio, a sua dúvida aí, é que esse link ou essa conversão você vai usar em algum momento com um link aberto para o consumidor, e aí é muito mais fácil a gente usar um link encurtado, por exemplo. Isso pode ser uma realidade, mas só nesses casos, né? Porque se você vai compartilhar, por exemplo, um link num sistema de mensagens, no WhatsApp, no Hangouts ou em algum lugar, e você quer medir que aquela conversão aconteceu e de uma maneira fácil para o cliente clicar, talvez você possa encurtar ali, mas fora isso, não tem muita
muito por que a gente fazer isso, porque os encurtadores eles vão ser utilizados principalmente para medir esse acesso e para facilitar o uso. Só que o facilitar o uso é complicado, né? Porque a pessoa vai clicar naquilo e ela vai abrir o quê? Né? Ela vai acessar aquele link para quê? Então, talvez não tenha necessidade de você usar. Provavelmente você possa, para fazer alguma adaptação customizada, mas não há tanta necessidade. A maior recomendação é utilizar ela aberta para que você possa também debugar, tá? Depois ver se a gente respondeu, se tiver outra dúvida, a gente continua. Vamos lá. Outra reflexão que a gente tem que ter em relação à jornada do consumidor aqui, a otimização do nosso mix de mídia, como que a gente vai trabalhar esse mix aí. Opa, parece que ele já voltou aqui com a nossa dúvida. Legal, está online. Quando envia um page view via Measurement Protocol, existe uma forma de passar algum valor junto com esse hit? Essa seria uma forma importante de calcular o valor de uma meta criada nesse método, né? Perfeito. Quer responder, Rodrigo? Pode ser, Léo. Pode sim. E essa é a recomendação também. Quando a gente passa um hit de Measurement Protocol, a gente tem alguns parâmetros que podem ser passados juntos, né? Isso pode ser um evento, isso pode ser uma transação de e-commerce, você escolhe conforme a melhor forma. E aí você pode passar um valor associado para conseguir mensurar no Google Analytics a receita e métricas importantes de conversão. Então, na documentação, minha recomendação é dar uma olhadinha mesmo no protocolo de mensuração no Google, e lá vai ter todos os parâmetros que você pode enviar nessa URL. Pelo que eu entendi nos projetos que a gente já trabalhou, Rodrigo, a gente pode enviar todas as informações que a gente usa no Google Analytics normal, né? No Measurement Protocol, você pode passar receita, evento, categoria, qualquer tipo de informação atrelada ao hit pode ir junto e você fazer isso mais preciso e mais completo possível. Perfeito, Léo, é super flexível. Legal. Vamos lá. Continuando nossa otimização do mix de mídia, uma das perspectivas que a gente tem aqui em relação a otimizar nosso budget, otimizar nosso plano, nossa comunicação, nossa campanha, a gente sempre falou recentemente ou tem trabalhado nos últimos anos com precisamos de uma atribuição unificada, precisamos enxergar a jornada completa do consumidor, consolidar todos os dados e aí tomar as decisões, né? Isso é bem verdade, continua importante e ela parte da premissa de que a gente vai consolidar tudo, ter uma visão completa. Porém, para a gente enxergar a jornada completa do consumidor, a gente tem que ver desde a primeira interação, das primeiras até o final, né? Ou a maior parte dessa jornada. Ou seja, em jornadas em que a decisão é mais rápida, né? Isso não é tão problema. Em jornadas em que a decisão é mais longa, né? Produtos de maior valor, serviços de maior valor ou de maior complexidade de decisão, o ciclo de otimização vai ser mais longo e isso pode estar prejudicado nesse momento em que a gente não tem todo esse tempo de histórico para analisar. Então, o que tem acontecido como tendência também é a gente fazer aplicar uma maior frequência nas otimizações, quase trabalhar com uma otimização real-time, diariamente, semanalmente, e fazer operações aí de otimização intracanal, intratática. Ou seja, a gente volta um pouco para aquela visão separada para cada canal, como é que está a performance, para ter esses ciclos mais curtos. O grande desafio e a grande importância que a gente precisa dar em relação à preocupação, ou aspectos aí que nos preocupam nisso, é você ter um alinhamento constante. Porque à medida que você sai dessa visão unificada e você vai trabalhar separados canais, não dá para a gente otimizar de uma forma que não esteja alinhada com outro momento da jornada. Então, quem está fazendo consideração, awareness ou outro momento aí da decisão do consumidor, não pode estar descompassado com o que está acontecendo lá na decisão ou na fidelização. Senão a gente volta para os anos anteriores, a gente volta algumas eras aí, alguns séculos aí, né, de maturidade na gestão do marketing. Então, isso é bem importante a gente ter essa flexibilidade de trabalhar mais real-time, só que a gente precisa estar mais alinhado, tá? Agora, quando a gente está fazendo essas otimizações, não só analisar o passado em relação ao orçamento de mídia ou alguns aspectos aí do nosso plano de comunicação, a gente usa dados vivos aí, né? Eventualmente a gente tem que fazer alguns testes, realmente ir para o campo e falar, olha, se eu colocar essa versão ou aquela outra, se eu colocar essa opção ou aquela outra, o que acontece com o meu consumidor? E aí, qual que é o cuidado, Rodrigo, que você traz de recomendação para a gente trabalhar esses testes de lift nesse período?
Pô, Léo, testes, no geral, eles vão se comportar de formas diferentes. Tem alguns testes que a gente vai ter que tomar mais cuidado do que outros. Aqui eu trago um exemplo de um teste geográfico que muitas empresas fazem para testar mídia mix, cupons, coisa do tipo. Então, só nesse exemplo, a gente tem algumas regiões verdes aqui no mapa que eu estou chamando de teste, que você está testando, por exemplo, um novo canal, um investimento maior nesse canal. E a vermelhinha aqui, São Paulo e Rio, a gente pegou de controle para acessar sem essa mudança no investimento. E a gente consegue ver no gráfico que os dois grupos de região se comportavam de forma bem parecida até esse novo comportamento de crise que a gente tem, né? Então, essa mudança no baseline deixa completamente complicado da gente conseguir entender qualquer comportamento que se parecia antes, que a gente conseguia ter uma comparação boa para tirar conclusões de forma estatística no final. E isso acontece muito porque as regiões estão se comportando de formas completamente diferentes. Aqui eu trouxe nesse exemplo um pouco mais extremo São Paulo e Rio sendo uma das regiões mais afetadas no Brasil, versus regiões que estão um pouco mais tranquilas, vamos falar assim, em relação a São Paulo e Rio. Então, no geral, recomendação para testes geográficos é ter muito, muito cuidado. Caso vocês estejam fazendo no momento, olhem com cautela os resultados, porque você pode ter um desvio grande do que você esperava na hora que você fez o design desse teste versus o que você está recebendo agora. Do ponto de vista de testes de usuário, Léo, você tem um controle um pouco maior, né? Quando a gente fala de lift, de quebra de dados de CRM, coisa do tipo, você consegue ter um controle um pouco melhor de usuários que você seleciona, as regiões são impactadas de uma forma um pouco maior, mas ainda assim tem que ter cuidado, né? Porque quando você faz testes com usuários, normalmente eles demoram a ser feitos, são testes que a gente fica 30 dias rodando, você tem um custo de oportunidade de não mostrar os anúncios para certos usuários, então você tem uma venda reduzida nesse sentido. E acho que o maior cuidado é as conclusões que você tira num momento como esse, depois quando você vai aplicar no momento seguinte, às vezes não faz mais sentido, porque o cenário está mudando tanto, está tão dinâmico que o seu baseline, que a gente fala, né, sua base se perde e você não consegue aplicar os ensinamentos. O que eu acho bacana de teste que acho que dá para a gente fazer com frequência? São aqueles testes rápidos, aqueles testes com custo baixo e que a gente consegue, que nem você falou da parte de real time, automaticamente ir aplicando e iterando e aprendendo. Então, testes AB de sites são assim, a gente tem testes de criativos, né? Um vídeo diferente, um banner diferente que você aprende rápido, ou mesmo testes de campanhas, uma nova otimização, um novo lance, coisas do tipo também devem e podem ser testadas para você. Minha ideia não é falar para vocês, pessoal, não testa nada, que a gente sabe que esse cenário a gente precisa também aprender como navegar nesse novo. Legal. O que a gente está vendo, então, é que o real time está cada vez mais importante nessas mudanças que a gente precisa fazer, né? Existe toda uma abordagem de usar mais frequência de relatoria, mais frequência de otimização, e dividindo aí, fatiando, né, as otimizações, fatiando os testes e as execuções. Legal. Bom, isso é o que você acabou de falar, né? Desculpa, perfeito. Passar aqui o slide. Alguns, né, a gente precisa separar aí quem converteu, quem não converteu para fazer esses testes. Outro ponto para a gente cuidar nesse cenário foi uma observação que foi trazida pelo Adriano do Google na primeira sessão lá da segunda-feira. Eu anotei para a gente comentar aqui mais praticamente, né? Existe um cenário competitivo mudando que a gente precisa considerar. Olha esse exemplo, né? Eu tirei a demanda aí de buscas pelo nome de 2 redes varejistas e coloquei no Google Trends ali para plotar para a gente essa mudança de comportamento em março e abril. Olha o que acontece, né? Uma ganha popularidade, outra perde popularidade ali em buscas, e por motivos diferentes, né? A gente não está nem discutindo o motivo aqui. E agora, olha os modelos de carros aqui, que, né, foi um dado trazido por um estudo interno da categoria auto aí, pelo Google em relação aos anunciantes e a quem tem trabalhado esse comportamento aí de busca. Algumas categorias, como os SUVs, elas estão crescendo na popularidade, elas voltam a ter esse aspecto aí de sonhos, né? De pessoas querendo, enfim, planejar sua próxima aquisição aí no longo prazo, né? Agora, outras categorias, como sedã, hatch e afins, elas caem. Ou seja, espera aí,
né, a pré-quarentena e durante a quarentena agora, elas estão mudando os desejos das pessoas em relação a alguns produtos. As pessoas estão tomando novas decisões a partir desse novo cenário, né? Tanto em preferência de marca, quanto eventualmente a disponibilidade de serviço. O que deve ter acontecido com essas redes varejistas aqui pode ser mudanças no plano de comunicação, né, cortar algumas verbas de comunicação e outras não, e também pode ser o fato de algumas estarem prontas para fazer entregas online ou para fazer pedidos de uma forma um pouco mais otimizada aí no digital, e isso está afetando sensivelmente. Então, quando a gente está olhando esse novo cenário competitivo, a gente tem que entender que alguns novos consumidores estão entrando agora no mercado digital, e eles têm um comportamento muito diferente. E alguns antigos consumidores estão revisando as suas escolhas, né? Ou seja, essa experimentação e comparação gera essa mudança de comportamento, essa infidelidade. Então, toda aquela jornada que a gente tinha preparado e garantido que o nosso consumidor nunca vai mudar nós, espera aí, mas a gente não tem um serviço de delivery, o nosso concorrente tem. Agora muda tudo, né? O consumidor vai tomar novas decisões. Então, a marca precisa ser fortalecida e a campanha de performance também. Tem que haver uma, né, mudança geral. Como é que a gente monitora e trabalha isso, tá? Um aspecto é a gente observar as tendências, avaliar o comportamento de busca. E uma dica para avaliar esse comportamento de busca é usar o Google Trends, né? Google Trends, Google Ads, a informação que é trazida ali, SEMrush e outras plataformas ajudam muito a gente a entender essa mudança aí das intenções do consumidor. Uma dica, esse linkzinho que está aqui, é um post do Think with Google que mostra algumas recomendações de como utilizar o Google Trends para entender essas tendências do consumidor nesse momento em que a gente precisa ser mais cuidadoso. Acessem e tirem ali algumas conclusões em relação a como isso pode se aplicar para sua marca, porque vocês vão ver que dá para hoje acompanhar hora a hora, minuto a minuto, dá para acompanhar dia por dia, e isso está alterando sensivelmente. É aquele momento que a gente nunca viu aquela curva mexer, dessa vez está mexendo drasticamente, né? Outra coisa que a gente pode monitorar e avaliar a tendência são os tráfegos em sites e apps dos nossos concorrentes, tá? Quem tem acesso a painéis um pouco mais corporativos, né, ou empresas que fazem esse monitoramento, institutos de pesquisa que fazem isso, já tem uma fonte mais estabelecida. Quem não tem, quer fazer alguns testes, pode usar ferramentas como o SimilarWeb, né? A despeito de questões metodológicas ali que a gente precisa tomar cuidado, são ferramentas que ajudam a gente a entender como que os usuários estão se comportando em relação a esses canais das empresas competitivamente. Eu estou perdendo tráfego em relação ao meu concorrente está ganhando tráfego por causa desse novo recurso, desse novo produto, né? Outro aspecto competitivo aqui que a gente tem que observar são as tendências em redes sociais, né? Marcas, influenciadores, tópicos, tudo isso que está direcionando a atenção do consumidor e que a gente consegue capturar sem ter que perguntar para ele, só observando o que ele está fazendo, né? Outra forma de monitorar isso é perguntar para as pessoas, né? Algumas empresas já estão partindo para pesquisas customizadas, tanto de preferência, recall, atributo, fazendo aquelas pesquisas seja nas plataformas digitais, quanto indo, né, para as ruas, para quem está nas ruas, para entender algumas motivações ali. Então, essas pesquisas vão ser muito importantes nesse momento. Painéis facilitam muito isso, porque os painéis já têm pessoas recrutadas para fazer isso, enquanto as pesquisas, né, ad hoc, aí a gente precisa encontrar essas pessoas para trabalhar. E isso vai ajudar a gente a direcionar alguns caminhos. Tem muita área de otimização ou de melhorias aí da performance digital de conversão que estão hoje juntando com áreas de pesquisa para que a gente consiga não só observar o que o consumidor está fazendo, mas também entender a motivação dele para fazer aquilo, né? Isso também é importante a gente olhar, tá? Entrando no último tema aqui, a gente já falou, então, dos aspectos técnicos que modificam os desafios que a gente tem em relação à coleta de dados. Nós falamos em relação ao mix de mídia, ao mix de comunicação, ao mix de marketing que a gente tem que trabalhar e se adaptar ao novo cenário de consumo agora. E em relação à jornada e os dados que a gente coleta dessa jornada. Esse é o tema agora para a gente trabalhar. E logo de cara a gente precisa entender que as jornadas estão diferentes. E uma das coisas que tem evoluído muito nos últimos anos e nos últimos meses, tem ficado muito importante para as empresas, é a automação de marketing. E a automação de marketing se dá através do desenho de réguas de relacionamento.
essas réguas estão cada vez mais completas na jornada do cliente. Ou seja, elas consideram não só a interação no site, a interação no call center, a interação no canal de e-mail. Elas consideram tudo. Elas consideram a interação com a mídia, né? Hoje a gente consegue entender pessoas que visitaram o site, mas não compraram, mas clicaram numa peça da nossa campanha, eventualmente ligaram para o call center e você vai reativar essa pessoa ou reimpactar ela com e-mail, com SMS, com push, uma notificação, enfim. Hoje a gente já tem tudo isso disponível para trabalhar. Só que o cenário é diferente, os canais são diferentes, a decisão é diferente. Aquele retargeting, aquele prazo para o trigger que a gente dava de 2 dias, talvez tenha que ser reduzido, né? Os encerramentos, a recuperação de carrinho, elas vão ser levemente diferentes. Então, é bom a gente revisar as réguas. Não só revisar as réguas gerais, mas eventualmente segmentar essas réguas. Por quê? Se nós temos consumidores que nunca fizeram atividades online, estão começando a fazer, será que eles deveriam entrar na mesma régua que todo mundo que já está acostumado a fazer no último ano, né? Talvez eles estejam em outro estágio de maturidade e a gente tem que ter regras específicas para aproveitar o melhor potencial desse segmento. Então, microsegmentar, personalizar, entender qual a função de cada canal para cada público ali vai ser mais importante. Então, quem já desenha isso, revise, né? Quem não desenha, comece a desenhar agora. Isso vai ser importante. Então, aquela integração que o Rodrigo falou anteriormente de Salesforce com Google Analytics, por exemplo, podem ser qualquer outra plataforma sua de Analytics ou de automação de marketing, né? Tem várias no mercado. O importante é deixá-las unificadas, né? Deixar os dados cada vez mais integrados e trabalhar para você customizar essas ativações, esses gatilhos que a gente usa, né? Outra dica que a gente dá para entender como essa mudança se dá em relação ao comportamento da jornada do consumidor é avaliar isso através do próprio Google Analytics. Confere, Rodrigo. Confere, Léo. Tem 2 relatórios que eu acho que são bem legais de analisar. E eles ficam dentro, né, para quem está com o Google Analytics aberto aí na tela do lado, conversões, funis multicanais. A gente tem esses 2 relatórios que estão na tela aqui. Eu peguei o exemplo da Google Merchandise de novo. Então, a gente tem o time lag, que é o tempo que demora, o tempo que a jornada demora desde a primeira interação, e a gente pode colocar se é um clique, se é uma impressão. E a gente consegue ver quantos dias essas transações demoraram, né, percentualmente. Vai até 30 dias, né? Vocês conseguem configurar isso até 90 dias. Então, no caso da Merchandise, aqui eu consigo ver, comparando com o ano anterior, que o Laranjinha, que era o ano passado, tinham mais conversões que demoravam 12 a 30 dias versus esse ano. O Léo já falou um pouquinho disso, né? Mas no caso do mercado da Google Merchandise, a gente está vendo que as jornadas são mais rápidas agora nesse período de março a abril. E não só elas são mais rápidas, mas eu consigo ver também como é que está a jornada no sentido de volume de interações, né? Via esse relatório, que é o relatório de caminhos, né? A gente consegue ver quantas interações as jornadas demoraram, se elas demoraram uma, tomaram 2, 3, 4, 8 e assim por diante. Aqui eu consigo ver que, apesar das jornadas serem mais longas em tempo, elas estão precisando de mais interações, porque menos pessoas, menos usuários converteram com uma só, precisaram de mais interações para tomar essa decisão. E aí, dentro desse relatório de funis multicanais, a gente tem mais insights, que nem o Léo mostrou parecido com uma jornada de mídia se interagindo. Você pode ver, poxa, como é que agora está a minha jornada com questão de canais começando? Qual é o canal que mais começa as minhas jornadas? Qual é o canal que mais finaliza? Qual é o canal que está sendo assistência? Todas essas informações podem ser alcançadas nesses relatórios do funil multicanal, que ajudam nas suas decisões de atribuição que a gente falou lá em cima. Então, se você colocar esses períodos comparativamente e avaliar todos aqueles relatórios da jornada, do funil multicanal, né, e afins, a gente vai conseguir entender essa mudança de comportamento, né? Não é uma coisa automática que a gente vai entrar e a ferramenta vai falar, olha, né, aconteceu isso, a gente vai ter que segmentar e analisar um pouquinho para entender esse comportamento, certo? Perfeito, Léo. Legal, vamos lá. Outro aspecto que a gente tem que se preocupar, isso também foi discutido nas sessões anteriores, e a comunicação, né? A comunicação nesse momento de crise ela precisa ser diferente. A gente precisa trabalhar de uma maneira diferente. O que você tem visto de recomendações lá no Google para os principais anunciantes, Rodrigo? O que legal de falar aqui, Léo? A gente tem tanto a preocupação da comunicação do ponto de vista de off, quanto do ponto de vista do próprio site.
Do ponto de vista de offline, a gente vê, como a gente conversou já nas outras sessões, muitos usuários entrando no site, entrando na internet para ver como que está a situação da loja física, né, das empresas. E uma das principais carinhas da loja física no online é o Google Meu Negócio, né, que é onde as empresas conseguem configurar a situação, localização, horário de funcionamento das lojas físicas. Tem uma série de boas práticas de comunicação agora que a gente, do lado do Google, compartilhou no suporte. Aqui eu coloco o link de que tipo de informação é legal compartilhar, como alterar isso. Uma dica que eu já dou de cara é, por exemplo, o caso da Ford aqui, que eles estão colocando que a concessionária não está aberta e está fechada temporariamente por conta da situação. E aqui o usuário já entende de cara o que está acontecendo. O seu negócio, se está aberto em horários alternativos, você pode colocar isso daqui. E isso passa uma comunicação legal do ponto de vista do seu mundo offline para o usuário que está te buscando no on. Então, aqui algumas dicas para vocês lerem com calma. Do ponto de vista do online, o mesmo se aplica, né? No seu site, no seu aplicativo, deixe claro qualquer operação diferente que você tenha, se a logística está com demora, né? Se você está com menos pessoas, deixe claro que vai demorar mais para chegar o produto ou que o inventário não está totalmente disponível. Deixe isso claro. Aqui a gente tem uma sugestão, uma forma que a gente vê sendo feita, que é um banner no topo, muito parecido com aqueles banners que a gente vê de informações de cookies, coisa do tipo. Ele fala sobre a operação não estar 100%, né, de certas demoras em entrega, coisa do tipo. E a gente consegue ver o efeito disso via testes AB, né? Falei um pouquinho de teste lá atrás, mas aqui, de novo, recomendo qualquer comunicação nova, qualquer teste que vocês venham a fazer, entendam o que isso vai causar do ponto de vista de engajamento e conversão. Aqui uma dica para quem usa o Google Optimize, a gente lançou automaticamente uma versão que coloca esse banner azulzinho, COVID, com a informação que você quer, para fazer teste AB dentro da plataforma de teste AB. Mas isso poderia ser feito em outras plataformas também. Muito bom. Além disso, além da comunicação, a gente precisa trabalhar a jornada com bastante relevância, né? Cada vez que a gente tem mais dados em relação ao consumidor, a gente pode trabalhar isso de forma a aproveitar a oportunidade daquela interação. A gente tem visto muito isso com os nossos clientes, que cara, os comportamentos estão mudando bastante. Aquele desperdício que a gente tinha de usar a mesma mensagem, de mandar o mesmo produto para todo mundo, ou de atingir o consumidor na hora errada, não pode mais acontecer. Além de micro-segmentar, micro-trabalhar, a gente tem que entender a real probabilidade daquele consumidor estar interessado nesse serviço ou naquele outro, dele deixar a nossa base, dele converter, qual é o mais valioso que a gente tem que dar mais importância. E aí entra a importância dessa personalização, né? Da gente usar cada vez mais ciências de dados. Você enxerga isso como uma barreira ou tem algumas oportunidades aí para a gente trabalhar mais fácil, Rodrigo? O que eu acho legal, Léo, nesse ponto de vista, a gente tem, esses modelos podem ser feitos de forma bem complexa, pode-se gastar muito tempo fazendo isso, né, como é ainda em certas empresas e era muito no passado. Aqui eu coloco R, Python, códigos que podem ser desenvolvidos, mas com o tempo, né, nos últimos anos, essa parte de machine learning foi se democratizando bastante, né? Pessoas que não têm o conhecimento tão técnico na área conseguem rodar modelos e interpretar de forma relativamente fácil pelas novas tecnologias que a gente tem. Então, aqui eu coloco alguns exemplos, né? O Google BigQuery, para quem já tem os dados no BigQuery de navegação de Google Analytics, ou mesmo dados offline integrados, a gente tem dentro do BigQuery alguns modelinhos, regressões, que ajudam a entender essas probabilidades que o Léo falou anteriormente, que já ajudam a gente a ser um pouco mais assertivo com o usuário que vai converter, o que não vai, o que vai dar churn e assim por diante. Dentro da plataforma de cloud, a gente tem até ferramentas como Cloud AutoML, não sei se vocês já ouviram falar, mas vale dar uma lidinha também, que aqui você não precisa nem programar, você sobe a base de dados e o sistema escolhe qual modelo que melhor se encaixa para prever o que você quer e já te dá as recomendações e o output. Então aqui a gente não precisa nem saber nada do ponto de vista de machine learning, por mais interessante que seja. E mais mastigado ainda, eu coloco algumas dicas aqui do lado direito, Léo, em que nos últimos meses, e isso é bem recente, né, a gente tem tanto o Google Analytics quanto o Firebase para frente de aplicativos que trazem já essas probabilidades de conversão. O Firebase traz até churn e outras previsões automaticamente, né?
Como exemplo, o Google Analytics, ele traz dentro dos relatórios de usuários, de audiência, um relatório que chama probabilidade de conversão. E lá ele faz um modelo de machine learning que ele analisa mais de 200 funcionalidades e comportamentos dos usuários no site de vocês. Então ele olha tempo no site, dispositivo, várias variáveis, e ele classifica quão provável esses usuários são de converter ou não. Então aqui só nesse exemplo, ele está te falando que tem 900 mil usuários, por exemplo, com probabilidade de conversão de 50 a 100. E aqui você pode abrir mais ainda. O que é interessante? Você pode ter uma comunicação totalmente diferente com remarketing para esses usuários versus usuários que têm probabilidade de 2 a 5% de converter. E aqui você começa a ser um pouco mais assertivo, ou bem mais assertivo, no que o Léo estava falando na parte de comunicação personalizada. Legal. Alguns dos nossos projetos também mais recentes estão colocando bastante importância nesse tipo de análise também. A gente tem utilizado bastante desses recursos de cloud, de aprendizado de máquina automatizado, e essa automação ela não serve só para a gente adotar uma ferramenta por adotar, ela serve para economizar tempo, né? Então, o mais importante agora é a gente reagir rápido a isso, utilizar os dados que os consumidores estão dando novos para a gente e alimentar essas modelagens para fazer a personalização. E aí, de novo, esses dados, essa probabilidade, toda essa informação que a gente tem que voltar lá nas nossas ferramentas de automação e disparar um e-mail novo, ativar uma campanha nova, né? Fazer uma personalização, uma segmentação ali que faça sentido para o consumidor naquele momento. Então, isso está ficando cada vez mais importante. Eu acho que toda essa mudança que a gente está tendo no mercado durante essa crise ajuda a gente a enxergar o que vai fazer a diferença para o futuro dessa interação que está mais digital, né? E quando a gente começa a falar desse novo cenário, a gente também vê que esse dado que eu estou utilizando para fazer personalização, para análise, para geração de insight, cada vez mais eu tenho disponíveis, né, para todos os players, dados de mercado. Vocês viram Google Trends, né, e algumas outras informações ali que estão disponíveis para muitas empresas. Agora, além desse cenário que está disponível para todos os seus concorrentes, o que eles não têm, que é o diferencial da sua própria empresa, do seu próprio projeto, é o dado que está dentro de casa. O quanto você conhece do seu próprio consumidor. O que ele fez nos últimos meses, anos, em relação à compra de produto, o cadastro que ele tem com você, as interações de mídia que ele tem com você, ou seja, tudo isso que você tem de uma grande base de dados de relacionamento com esse cliente vale muito mais do que você vai encontrar lá fora, né? É lógico que o cenário competitivo precisa ser avaliado aí e balizar a nossa atuação, mas na hora de personalizar e trabalhar algumas coisas, o diferencial está no First Party Data. E essa junção dos dados do que a gente tem de comportamento dos canais, né, analytics, com interações com mídia e com dados do relacionamento do consumidor que a gente tem geralmente no CRM, a junção desses dados aqui, ela vai ser muito importante. Integrar todos esses dados para ter uma visão única, quebrar os silos, não desperdiçar contato com o cliente no momento que ele mais precisa, né? Ter uma governança desses dados. Vai ser muito importante a gente olhar o First Party Data e a gestão desse First Party Data de uma forma mais madura, tá? Pode ser através de uma plataforma própria, pode ser através de uma plataforma de mercado. O que isso vai garantir para você é que você tenha mais ferramenta aí, ou mais ferramental para trabalhar tudo isso, tá? É bom a gente falar também, né? Uma das preocupações nessa parte de governança a lei de privacidade e gestão de proteção de dados aí brasileira, ela foi postergada por causa dessa crise, mas ela foi postergada basicamente às notificações e a atuação, né, a fiscalização. Ela continua importante, ela continua sendo implementada na maioria das empresas, e um dos aspectos que mais vai influenciar a saúde das empresas em relação à gestão dos dados é você ter essa informação unificada e bem governada, tá? E para isso, essa integração, seja numa plataforma própria em nuvem, uma plataforma própria on-premise, ou seja num CDP, num DMP, ou outras plataformas de gestão de dados de clientes, elas vão permitir que você faça a gestão. Hoje, com cada dado, cada informação num lado diferente da empresa, a gente não consegue ter essa visão unificada e atender os requisitos dessas leis, tá? Então, é importante a gente olhar isso para um lado regulatório também. Agora, como é que a gente adota uma estratégia de dados
mais integrados aí para uma visão mais integrada desses dados de clientes dentro do marketing. Tem uma parte que é mais curto prazo, que a gente precisa já resolver para ontem, porque as nossas campanhas estão indo para o ar, a gente precisa continuar trabalhando elas e otimizando elas, e tem uma visão mais de longo prazo, que a gente vai caminhar aí nos próximos meses como evolução do que a gente tem feito. No curto prazo, tem muita coisa que a gente pode fazer hoje mesmo que manualmente. Sincronizar os dados que a gente tem do nosso CRM com as nossas plataformas de mídia, seja através das informações hasteadas, criptografadas que a gente pode compartilhar com as plataformas de comunicação, seja Customer Match, Custom Audience ou listas cross-device que a gente pode fazer entre as ferramentas de analytics e mídia. Tudo isso vai ser muito importante para a gente atingir o consumidor certo na hora certa. Essa segmentação vai ser importante através dessa sincronia de audiências. E isso precisa ser muito bem trabalhado. Aquele pixel, né, que a gente sempre usou para segmentar as campanhas, simplesmente ele não mais resolve todos os problemas. A gente precisa fazer com que os nossos dados first party estejam alinhados com o que a gente tem lá fora, e para isso a gente vai precisar sincronizar essas audiências, tá? Segmentar as audiências, é importante a gente entender aquilo que a gente já falou antes, que criar esses microgrupos. É uma tendência gritante a gente fazer microsegmentação e microgestão desses grupos de consumidores, porque tem clientes com alto potencial, mas não adquiriram, e isso varia para cada região. Tem pessoas com uma determinada característica que tem um potencial para personalização e o outro não tem. E aí a gente pode filtrar um a um e fazer uma atuação mais precisa para aproveitar todo o potencial. Cada vez que a gente não segmenta e faz uma atuação mais geral, a gente está perdendo resultado para a média. Quando a gente faz uma atuação mais individualizada, a gente atinge o máximo de cada pessoa, o máximo de cada segmento, né? Eventualmente, se você precisar enriquecer dados, dá para fazer manualmente no curto prazo, mas no longo prazo a gente precisa pensar em unificar e colaborar as iniciativas entre as diversas áreas da empresa. Tem muitos projetos que a gente tem trabalhado nos últimos anos que visam isso, unificar as iniciativas de dados entre os diversos departamentos, mídia, CRM, BI, TI, e que agora precisam ganhar força porque vai ser um diferencial, né? E eventualmente a gente vai ter que adotar uma plataforma comum. Pode ser um CDP, pode ser um Data Warehouse, pode ser um Data Lake, pode ser uma automação desenvolvida pela sua própria empresa ou por terceiros, mas o importante vai ser que tudo isso esteja de uma forma alinhada entre os diversos players ou entes aí, né, que tem essa necessidade para trabalhar, tá? E como a gente falou antes, redesenhar essas regras de relacionamento de uma forma integrada, unificando brand, performance, CRM. Senão a gente vai ver cada pessoa um pedacinho, né, da jornada ali e otimizar só com o que pode ali naquele momento. Nunca vai ser o melhor, né? Para finalizar, uma visão que a gente tem em relação a esse cenário é que vão vir mais mudanças. A gente tem um cenário anterior a essa crise, a essa quarentena, a essa pandemia, que a gente tinha uma transformação digital lenta e sofrida em algumas empresas. Um omnichannel um pouco integrado e vários silos, né, entre as áreas, atrapalhando aí as nossas métricas e unificação das iniciativas de marketing. Nesse momento, a gente está sendo forçado a trabalhar numa transformação digital. A gente está sendo forçado a integrar dados que a gente não integrava antes, a encontrar soluções paliativas, a desenhar as frentes evolutivas para o terceiro momento, né? E o que vai vir na sequência é que não vai voltar para o que era antes. A gente sabe que não vai voltar. Muitas pessoas que começaram a comprar online ou fazer o seu relacionamento com as empresas digitalmente vão continuar. Essa nova normal que muito tem sido discutido, ela vai partir de um comportamento digital mais enraizado. A gente precisa consolidar esses novos canais de aquisição e integrar, senão a gente não vai conseguir trabalhar da maneira que a gente precisa. Então, um dos principais impactos técnicos nós vamos estar um pouquinho mais engedrados aí com as tubulações, conexões e integrações técnicas aí para acontecer. Eu acho que é essa visão que a gente enxerga aqui. Eu queria também um pouquinho da visão do Rodrigo, final aí em relação ao que a gente discutiu aqui. Perfeito, Léo, é bem por aí. Eu acho que a gente aproveita esse momento que a gente tem agora para reaprender algumas coisas, acelerar algumas transformações digitais que estavam planejadas, estavam na gaveta e a gente teve que colocar uma velocidade um pouco a mais, porque quando esse novo normal começar, para algumas empresas vai começar antes, para outras um pouco depois, a gente já está com tudo
no jeito, tudo bem estruturado. Eu acho que a gente passou bastante conteúdo aqui hoje, né? Passamos por Media Mix, teste, comunicação, métricas. Eu acho que a mensagem principal que eu também passo do meu lado é foco em deixar a casa em ordem, começando mesmo esse fluxo que a gente passou, né, Léo? Metrificação primeiro, depois otimização do mix, depois mudanças mais estruturantes nas jornadas, passo a passo, né? Esse material vai ser compartilhado, né, Léo, com todo mundo? Vai sim, a gente vai compartilhar tanto a Perfeito. gravação disso no nosso canal no YouTube e depois enviar o material para todo mundo na nossa news. Excelente. Então, funciona como um bom guia para transitar nesse período do durante azulzinho antes do novo normal. Legal. Bom, então, estamos encerrando aqui. Se alguém tiver mais alguma questão, pode enviar nessas últimas considerações. Senão, a gente continua a nossa conversa nos nossos canais. Quem tiver dúvidas, pode mandar aí para os canais da DP6, seja nosso e-mail, Facebook, Instagram, enfim, qualquer canal que vocês já tenham outros relacionamentos também com a gente, tá? Fiquem de olho aí nas gravações que vão sair nessa sessão. Essa é a última sessão. Temos a intenção de começar novas discussões para ir um pouquinho mais fundo, tanto nas iniciativas de data science, integração de dados, otimizações mais avançadas, quanto outros desafios de mercado que a gente está passando. Espero realmente que a gente volte a falar disso o quanto antes, de uma maneira um pouco mais normal em relação ao aspecto de saúde, ao aspecto da nossa sociedade, mas estamos aqui para nos adaptar conforme for necessário para manter o trabalho rolando, tá bom? Obrigado de novo, Rodrigo, pela presença. Acho que foi muito enriquecedor o conteúdo que você trouxe para a gente, a discussão. E obrigado a todo mundo pela participação, tá? Fiquem de olho nos próximos e a gente volta a se falar. Obrigado pelo convite, Léo. Bom dia a todo mundo. Até mais.